O Abel disse sobre Arias: ele é um bom jogador que nós contratamos e quando tiver que jogar de início vai jogar. E quando tiver que ficar no banco e entrar como todos os outros, aqui somos todos iguais. Cara, eu gosto dessas falas, mano. Eu gosto. Dito tudo isso, Uhum. Arias titular no meio do ano. Óbvio, óbvio. Essa fala do Abel não é sobre o Arias, não é sobre o elenco, é sobre para de encher meu saco, porra. Eu boto quem eu quiser e aqui todo mundo é igual e valoriza o elenco, né, mano? Porque eu acho que As aspas do... pra um grupo, eu acho Não, que pode, pega mal pode isso, tá finalizar. ligado? Pega mal, tipo, o técnico fala, não, daqui a pouco ele é titular, porra, mas quem vai sair? O Maurício roendo o osso, o Sousa quando entra roendo o osso, o Alan roendo o osso. É óbvio que se ele for bem, alguém vai sair. Mas o técnico vira público, garantir uma titularidade, isso não existe, mano. Só que a galera fica forçando essas perguntas, porque assim, se o Abel garantir, o Abel se ferra com o grupo. Se o Abel fala um bagulho desse, que eu acho excelente, ai, o Abel não quer botar o Arias, ele não gosta do Arias. A galera manda essas perguntas só por qualquer coisa que o Abel falar virar notícia negativa, E mano. também porque a galera é bem limitada, né? Desculpa aí, mas Concordo. é umas perguntinhas que, pelo amor de Deus, eu concordo com o Renato Gaúcho tem hora. Acho que não é nem só crítica, Então, não. eu, Acho que eu ia o que puxar cansa, isso. A- o que cansa os caras deve ser cada pergunta. Você fala, igual aquele dia, o cara, o Alan e o Arias são jogadores que têm características, isso, isso. Aí ele fala um monte de coisa legal dos dois jogadores, mas e aí? Você tira o Alan ou o Arias? Pô, Então, aí as aspas do Renato Gaúcho. Todo mundo dá pitaco, todo mundo é gênio no futebol. Por que que não vão dar pitaco nas coisas da NASA? Na política e etc. Então é isso, mano. Pô, tenham calma, rapaziada. O Arias vai ser titular automaticamente, na minha opinião. Na minha opinião, vai ser. Mas calma. A primeira etapa é ganhar o brasileiro. Então, o brasileiro, Campeonato Paulista. é isso aí. Então não vão perder o elenco no jogo decisivo, né, porra? Faltando Lembra que a gente 90 minutos, falava mano. Pô, muito aqui na live do Rick. O Rick falava isso muito no ano passado, quando contratou o Carlos Miguel. Pô, agora o Carlos Miguel, titular absoluto, chegou, paredão, tal, vamos tirar o Everton. E o Rick não. falava, cara, se tirar o Everton, a gente vai perder o elenco. Que mensagem que o Abel vai estar passando pro elenco? De, tipo, contratou o cara é titular agora. Que mensagem que ele tá passando pro Everton, pro Lomba, pro menino, pro Aranha, pra qualquer um que seja, que queira jogar Uhum. lá. Uma coisa é o Everton machucar e, na sequência, o Carlos Miguel continuar como titular. E Isso é aí uma ele coisa conquistou completamente aham, diferente. ele Isso. conquista, né, essa titularidade, ele vai Uhum. conquistando com Não, boas não é, atuações. não é que o Abel falou assim, pô, mano, eu queria que graças a Deus o Everton machucou pra eu botar o cara de titular. O cara tava seguindo. Tanto é que o cara acho que jogou um jogo machucado. O Everton chegou a jogar um jogo machucado. Gestão Sim, de grupo sim. é uma coisa muito complexa, mano. E a galera. Pô, não, desculpa. Ah, eu não sei como é a gestão de grupo num clube, então eu posso palpitar. Irmão, você não trabalha numa empresa, você não, pô, não foi pra escola, você nunca participou de um grupo na vida, mano. Se alguém te. Você tá indo bem e alguém te tira pra botar outro, você não vai ficar puto? Não tem gestão, não tem intriga, não tem essas coisas. Por que que no clube de futebol vai ser diferente, mano? Não é que a gente precisa ser o entendedor de futebol, é sobre a vida, mano. Na própria família. Se pô, um pai tem 3 filhos, pô, isso nunca aconteceu de, às vezes, tá mais carinhoso com um, aí o outro fica de birra e, porra, cara, é da É. vida isso, mano. E aí o técnico, ele precisa gerir isso. Só que às vezes o torcedor não entende que tem isso. Tem que botar e ponto final. Acho que é o videogame. É a vida real. E aí só um ponto, e aí essa rapaziada, eu não vou entrar nesses conflitos, mas só pra pegar de exemplo, ó, o Rodrigo, como eu apoiei o Abel, na verdade tá falando do Arias, né, mas como eu concordei com o Abel, sim, sei, sabemos que tu diz amém pra tudo que o Abel faz, beleza, então já que eu tô defendendo o Abel, vamos para o comentário do Djalminha sobre a titularidade do Arias. Tem o trabalho do dia a dia, tem os treinamentos, tem a parte tática. Aí você tira um jogador, coloca outro no treinamento. Aí você tira outro da outra posição e coloca outro. Aí você vai chegar. Qualquer um que sai vai entrar o Arias? Não é assim. Então o Abel tem que manter isso para que ele tenha o grupo na mão. Para que ninguém reclame do que aconteça depois com o outro, né? Então, assim, pouco a pouco ele vai colocar o Arias. A tendência é essa, é um jogador acima da média, mas ele não pode tirar de cara um jogador que vem jogando bem, que aí ele fica mal com o grupo. É o que vocês estavam falando. Eu não sei, vocês estavam vendo a fala do Djalminha? Acho que não. Não.
E o Djalminha sabe de bola, né? Então a gente tá dizendo amém Não, que pro Abel? isso? O Porra, Djalminha, Imagina, Djalminha é um manja dos porra caras mais nenhuma. ignorantes aí do conhecimento Nu- futebolístico. Bagre, Djalminha Bagre. Bagre, nunca Sabe jogou de nada. nada. E outra, se a gente for pegar, tipo assim, por exemplo, eu não sou muito fã dos comentários do Djalminha de tática. Porque eu acho que Uhum. ele não agrega tanto na tática. Mas, pô, o É que eu cara, acho que ele é gênio demais. Ele talvez, só olha, ele só olha pela ótica da genialidade dele. da dele, né? Ele pensava no exatamente. Só que, tipo, ninguém acompanha você, Djalminha. Você é o Djalminha, Assim, cara. tem um comentário do Rica Perrone que eu vou trazer, meio fora do Palmeiras, mas é um comentário que vale por geral. E assim, não tô querendo descredibilizar o Rodrigo aqui também, mano. Não tô querendo bater nele. Mas assim, Djalminha Velete. Mas assim, ele faz um comentário assim, pô, beleza, o cara é jornalista. O cara é jornalista, o cara pode se embasar em tática e tal. Mas campo, bola, você tem que o jogador tem que ter prioridade de fala, porque ele é jogador e ele viveu isso dentro de campo. Talvez tenha jogador que pode jogar nas duas, por exemplo. É um ótimo jornalista, sendo que ele já foi jogador de futebol. Mas assim, quem sabe de campo é jornalista, jogador. Mas talvez, mano, nem todo jornalista tem essa sensatez de se pôr no lugar dele. Assim, mano, eu nunca fui jogador de futebol. Vou ser limitado até onde eu sei, até onde eu conheço de bola. Posso ter jogado na Varsa e tal, mas, cara, ex-jogador falando, você tem que sempre dar um crédito a mais, porque o cara viveu isso dentro de campo. E é o que a gente tava falando. Pô, o Celso Rotti não sabe nada de tática? Lógico que sabe. Mas tirou um cara pra merda. Então, mais ou menos isso aí, mano. Tem que dar uma credibilidade. Pô, e o Djalminha, cara, não é que a gente tá querendo jorrar na cara do Rodrigo aqui, não, mas veio uma opinião de um profissional, de um craque de bola, sendo que a gente tava falando há 5 minutos antes, entendeu? Gestão de grupo. Isso hoje no futebol é muito, muito, muito importante. O que eu acho que atesta a favor de vocês que vocês não jogaram, né? Pode ter jogado aí o Canineu no Na basquete, Várzea não joga. o Elião na várzea, mas nenhum de nós três aqui tem a experiência do Djalminha. E esse Eu tipo posso de falar do comentário. Carlos Miguel, Ah, é? Você é goleiro, né? goleiro. Pô, E, e eu não se tenho lugar de fala nenhum, então, no futebol, porque perna de pau a vida toda. Então, mas se tem uma coisa que o Djalminha entende, e aí uma parada, pô, a gente pode gostar mais de um ou de outro comentarista. Eu acho que ex-jogador comentarista, eles só são mal realocados. Por exemplo, vai botar o Djalminha pra falar de tática, ele não é o gênio da tática. O cara tem uma vivência de campo pica. Exato. Se você botar o Vampeta pra falar bagulho de bastidor, de como o jogador se sente, ele deve ser uma pica. Só que às vezes vão botar ele pra comentar O tática. Marcelinho Carioca é um exemplo disso. Os comentários dele é muito de Só falta. boleiragem. E é só bagulho de O, falta. Devia bater com a o chapa. Wilsinho, Boleiragem, o boleiragem. Wilsinho, né? Já é o oposto. Ele já sempre foi aquele lateral Exatamente. tático. O cara tem uma visão de enxergar o jogo totalmente diferente. Uhum. Eu já Exato. acho que a gente tem esses caras assim. Às vezes acontece uns loucão, né? Já foi o Gil, não foi? Que foi lá falar que o Vinícius Júnior é grosso. Tem umas coisas meio assim, mas eu acho que é meio ressentimento dos caras ser famosos demais e umas coisas assim. Às Acho que às vezes vezes tem, rola né? um pouco essas coisas. Mas eu concordo muito com o que você falou isso do Djalminha. Pra falar sobre sensação de jogo, sobre sentimento, nervosismo, né? Eu acho que esse Vestiário. vestiário, esse tempero a mais, né, pro jogo, o cara sensacional. Ele vai falar bem, tem entendimento, mas taticamente eu acho que ele não tem esse toque, né, de olhar e ver o jogo. E aí a gente consegue Uhum. até entender porque que principalmente Cazé TV e TNT, tá? GE TV eu ainda não tô sentindo isso, mas Cazé TV e a TNT, elas estão muito alinhadas em montar a equipe de transmissão da melhor forma possível. Você bota o Djalminha no campo, ele não tá vendo de cima, ele tá vendo do campo, pra falar Sim, de campo, Isso. e bota o Donan ou como é que é o nome daquele mano que é muito estudioso? Rafael Oliveira, bota ele pra Rafael Oliveira. comentar. Rafael Oliveira. Bota a Ju Cabral, que a Ju Cabral é ex-jogadora, mas ela também tem uma Sim. visão tática bizarra. E bota o Casimiro, que é o alívio cômico, o cara é perfeito. É melhor do que botar o Casimiro no campo, o Djalminha pra ver a tática, o Donan pra ser repórter, pô. Então E acho que a faz todo sentido. GeTV tem o Fernando Praz no esquema e não coloca ele. Aí é vivendo e Muito aprendendo. bom A TNT comentarista. é outra que acerta muito disso também. Acerta muito, acerta muito.
O Beckler, a gente tava falando, né, durante a live, repórter de campo, a gente tava criticando, pô. Vai parecer que eu tô falando agora, né? Mas a gente tava criticando a reportagem em campo da transmissão. Não é nem falando de um Uhum. nome ou de outro, mas que não tava um trabalho legal, né? E a gente até citou o exemplo do Marcelo Beckler e do Fred Caldeira, né? Que os caras, eles têm a visão ali de repórter, mas a partir disso eles conseguem fazer uma linha tática, né? Eles veem assim, ó, o Guardiola vai substituir esse cara, mas eu já sei que quando ele substituir esse cara, ele vem para esse esquema, então ele já coloca isso na análise dele, né? Pô, Acho que nesse sentido a TNT tá. só que tem coisas que me decepcionam, tá? Puta merda, velho. Vou botar um negócio na tela aqui. Tem caras que eu acho muito bons e cara, e são caras que eu acho que eles não são caras que buscam engajamento. Eles comentam o que eles acham mesmo. Principalmente a galera da ESPN. Eu não vejo a galera da ESPN buscando o clickbait, não sei o quê. E quando eu vejo um comentário desse, me deixa perplexo. A minha questão é: até quando o John Arias vai começar no banco no Palmeiras? Mais uma vez, o Abel está sendo mais conservador do que o necessário. Ele já fez isso com o Endrick, está fazendo com o Arias. Arias que tá quase 2 anos sem ter férias, acabou de chegar, ainda não... Pô, fisicamente ainda talvez não esteja o ideal para jogar um jogo inteiro. E o Birner simplesmente pegou uma comparação com algo que a torcida pega no pé do Abel, que é o Endrick. Faz É triste. quantos datas corridas que o John Arias tá no bid do Palmeiras? 2 semanas, pô. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, 4 jogos? Acho que 3 ou E de 4. 4 ele jogou 2. 2, 3 Ele por aí. jogou a estreia contra o Capivariano, né? E aí, sim, isso que me incomoda, cara, porque eu não sou jornalista, igual o João, eu estudei jornalismo, mas eu gosto muito da profissão. O que me incomoda é porque o Birner, ele é muito mais inteligente que isso. Porra. E ele se Ele é mostra muito assim, mais né? inteligente. Ele é muito mais inteligente que isso pra fazer esse comentário, cara. Então ele diminui. Assim, a ESPN, na minha opinião, se não fosse o Rogério Volga e a parte de transmissão que eles fazem dos esportes, que é sensacional, eu acho que, em termos de corpo de redação, fraquíssimo, fraquíssimo. Eu já achei melhor. Já foi O muito, já, próprio já foi Birner, cara. O referência. próprio Birner, ele não faz esse tipo de comentário tão raso assim, mano. Eu não acho o Birner, tipo, um absurdo, mas, cara, eu acho ele sensato. Esse comentário é uma atrocidade, cara. Ele tá comparando o John Arias, que acabou de chegar numa situação toda específica, com o Endrick, que no final de 22 ele tinha virado titular ali na reta final, fez gol do título, todo mundo criou uma expectativa, ele volta no ano seguinte, perde a titularidade, passa o ano inteiro na reserva, o Abel demora pra botar... Cara, qual é a relação com o Arias? Nenhuma, velho. Não, e isso, né, E assim, assim, cara, posições diferentes, é contexto totalmente diferente. Não tinha um cara jogando no nível que o Alan tá jogando pra colocar a pulga atrás da orelha do Abel. Eu tenho que tirar esse cara, eu tenho que tirar esse cara. Não tinha acho que essa qualidade. O contexto do Arias é muito diferente, igual o Rick falou. O cara tá 2 anos jogando direto, o cara jogou Mundial, jogou Premier League, jogou Brasileirão, jogou isso, jogou aquilo, tá no Paulistão agora. Cara, é e assustador. outra coisa também, a importância dos jogos que o Endrick ficou de fora não chega nem perto do que o Arias tá no banco, velho. Ele tá comparando a porra de uma semifinal de Libertadores contra o Boca, que eu acho que é onde o torcedor mais pega, onde o torcedor é mais sentido, joga isso como se o Arias estivesse disputando um campeonato tão importante quanto a Libertadores, E o Rony e o tava Abel quebrando a está bola. podando o cara. O Rony tava Porra, quebrando a velho. bola na época, mano. Libertadores essa que a Exato. empresa dele transmite. Então, assim, ele tá colocando o produto dele abaixo do Paulistão, né, também. Cara, é assustador, mano. É Exatamente. assustador. E que comentário é Cara, esse, esse foi um cara? dos comentários mais assustadores que eu vi ultimamente, porque veio do Birner, mano, que eu não espero isso dele. Eu não espero esse tipo de coisa dele. Pô, uma comparação completamente bizarra. E outra, Uhum. acho que o Rodrigo, né, falou, mas o Vitor Roque chegou jogando. Vale lembrar que quando o Vitor Roque chega, a gente tinha acabado de vender o Rony, que tava uma merda. O Flaco Lopes tava uma merda. O Vitor Roque chegou, não tinha ninguém, porra. Não, Era é o verdade, Ele Thales. é rodou o verdade. elenco, e ele rodou os atacantes. Ele rodou. Não é que ele chegou. Ó, o Vitor Roque chegou, tomou titularidade e o Flaco ficou 4, 5 jogos no banco. Ele rodava, ele fazia um jogo sim, outro de outro. Era um ataque que a gente tava reclamando pra caramba. Pô, eu lembro que um gol do Thales fez uma galera pedir o Thales de titular, porque não dava pra confiar no Flaco, pô.
Contra o Thales. Gol do Thales na Vila Belmiro. Da Vila Belmiro. Gol baita importante, baita importante. Então a comparação pra mim é muito diferente, mano. Porque o Arias chega, eu acho que ele joga mais que o Alan e que o Maurício juntos. Mas no momento, cara, como é que você pega um desses dois e fala, você agora, sem menor motivo, você não tá quebrando a bola, tá? Eu só quero tirar você do time. Não dá, mano. Não tem o que fazer esse. No meu modo carreira do FIFA, se eu fizer isso, a DM do jogo lá vai ficar cheio de mensaginha do jogador reclamando comigo. Não tem lógica, mano. Não tem... não, mas essa do Berno me assustou, cara. Essa do Cara, Berno me isso- assustou. Mas. Porque não é, Demais, é demais, de um demais. cara, é de um cara sensato, mano. Eu não sei, né? Óbvio, também não vou ser injusto. Numa dessa, era alguma provocação que alguém fez, aí num contexto da fala, porque pegar só o recorte às vezes é injusto, mas eu não consigo entender como você consegue Tem colocar, né? recorte do Beckler.